desamparado. Nunca vi os seus filhos mendigando o pão. Ele, Deus, é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados no nome de Jesus. Pode se assentar um minutinho, irmãos? A palavra de Deus nos ensina a respeito da palavra deste salmo do Davi, do profeta, do homem de Deus, daquele que combateu o bom combate, daquele que enfrentou exércitos, leão, aquele que venceu todo o mal, grandes reinos. Ele agora mostra, pela palavra, que ele já não era mais uma pessoa jovem. Ele era uma pessoa que, segundo a Bíblia fala, já era uma pessoa madura. Não era criança, não era idoso, mas era alguém que estava pronto a dizer assim: olha, eu já fui alguém que foi jovem, que aprendi muito com a juventude, e que hoje já sou velho, não tão velho, mas ele dizendo para todos nós que a gente aprende a cada dia, durante a noite, durante os dias que a gente vai passando, que nunca ele, Davi, viu um justo desamparado. Isso é uma palavra profética para cada um de nós. A palavra de Deus mostra claramente o seguinte: Davi está dizendo o seguinte: eu nunca vi um justo desamparado. O pastor Davi pode dizer a mesma coisa para você, para mim, para esse altar. Eu nunca vi um justo abandonado, um justo desamparado. E isto é uma razão para a minha vida e para a tua vida. Nós nunca veremos alguém que teme ao Senhor ser desamparado, ser deixado de lado, ser uma pessoa injusta, porque aquele que teme ao Senhor traz muitas bênçãos sobre a sua vida. A Bíblia fala mais nesse Salmo 37, um salmo de sabedoria escrita por Davi. Ele fala da confiança em Deus. Meus irmãos, como está o grau de confiança em Deus? Como que você tem visto Deus na tua vida? Agora há pouco a gente ouviu, acho que foi o Luiz, depois o Marcos na oração, dizendo alguma coisa sobre isso. Eu aprendi a confiar no Senhor. Eu aprendi a ter a certeza que Deus está no meu caminho e mal algum chegará à minha casa. Aquele que fala da confiança em Deus, aquele que diz praticar o bem, aquele que fala que precisa ter paciência, tudo isso no Salmo 37 está mostrando. Eu e você devemos esperar no Senhor. Esse poema já mostra que Davi já era este homem mais maduro, não era uma criança, não era um jovem, não era aquele menino que a gente ouviu falar, que matava leões, que acabava com reinos. Ele era já uma pessoa madura, acreditando que Deus pode fazer todas as coisas acontecerem. Queria até te perguntar, quem acredita que você hoje é uma pessoa que pode dizer: Pastor Davi, eu sou uma pessoa que tenho crescido na palavra, maduro, eu tenho aprendido a crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, e a gente pode perceber que nós somos pessoas que sabemos enfrentar as situações quando elas vêm. Quem poderia dizer que sabe enfrentar as lutas? Se você não soubesse, meu irmão, sabe onde você estava? Você estava no chão, você estava arrebentado, você estava destruído, você não tinha forças para fazer mais nada.
Mas eu e você, no nome de Jesus, e graças a este trecho da palavra, a gente acredita que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E o Salmo 37, este que nós lemos, você pode ler depois também, mostra que é um salmo muito contemporâneo. O que é isso, pastor Davi? É aquele salmo que mostra que eu e você parece que estamos vivendo no salmo alguma coisa muito próxima da gente. Parece que a gente está no meio de uma guerra do Irã, do Iraque, parece que a gente está enfrentando uma luta tremenda e as coisas parecem que são dos dias de hoje. Isso é o mundo contemporâneo. Um sábio professor já disse que nós não devemos errar com as armadilhas que são colocadas à nossa frente. Muitas vezes eu e você não imaginamos, mas muitas vezes alguém está querendo colocar uma armadilha, um buraco, para que a gente caia. Mas fiel é Deus que não deixará tentar acima do que podemos suportar. Devemos confiar no Senhor em um mundo tão ruim? Podemos pensar assim, puxa vida, pastor, nós estamos enfrentando talvez um dos piores problemas que o mundo já existiu. Eu posso dizer de coração que o Senhor segura na nossa mão, que o Senhor está olhando para a gente, que o Senhor está olhando para a nossa igreja, para a tua família, para a tua casa, e sabe que nunca seremos abandonados. Devemos confiar em Deus e não ceder ao medo. Pode falar comigo dessa maneira? Devemos confiar em Deus e não ceder ao medo. Só vocês? No Salmo 37 também fala o seguinte: não se aborreça por causa dos homens maus. Não tenha inveja dos que são perversos. Não quero que você pense em alguém específico, mas você conhece, ou já viu, ou já observou pessoas más, pessoas que fazem o possível para te derrubar, o possível para empurrar você num buraco? Muitas vezes a gente já viu, às vezes estamos passando por isso, às vezes estamos olhando e a gente está vendo perversos perto da gente. E nesse Salmo 37 diz o seguinte: ao invés de olhar para os perversos, olha para Deus. Ao invés de olhar para aqueles que estão querendo fazer mal para a gente, olha para Deus. Ele está com as mãos estendidas sobre a nossa vida para nos proteger, para nos abençoar. Versículo 37, 4 diz o seguinte: Ele atende o desejo do teu coração. Oh, irmãos, como eu gosto desse trecho. Esse trecho, para mim, é um dos trechos mais importantes que Davi escreveu. Um homem que já era um homem maduro, que podia relatar para todo mundo que o cercava alguma coisa como, por exemplo, puxa vida, eu sofri, eu apanhei, eu tomei surra, eu passei por momentos difíceis na minha vida, mas este versículo mostra o seguinte: acredite que Ele atende o desejo do nosso coração. Procure, então, uma maneira de eu e você fazermos o que é bom, fazermos o que é bênção. Quando vamos atrás de fazer o que é bem, o que é bom, não importa o que nos aconteça, Ele estará tomando conta da gente. Ele vai zelar pela nossa vida. Quantas vezes deste altar eu já disse: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Me livra, te livra. Quantas vezes a gente vê muita gente tentando puxar o tapete, derrubar a gente, mas a gente pode dizer o seguinte: tem um anjo tomando conta da gente.
Tem um anjo tomando conta da tua família, da tua casa, e por certeza nós vamos acreditar nesse anjo, nesse Deus. Também continua o trecho dizendo o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe o que é isso? Fica quietinho, fica tranquilo. Não pare para reclamar, para questionar. Aquieta-te e saiba que tem um Deus que está olhando para você. Que tem um Deus tomando conta da nossa vida. 37:7 diz o seguinte: olha, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se inquiete com eventuais sucessos de outras pessoas. Não pense nisso. Não pense no que aquele está fazendo. Puxa vida, eu que merecia estar acontecendo algo bom para mim e é o outro que está ganhando. Não pensa dessa maneira. Aquieta-te. Fica quietinho. Descanse no teu leito. Vai dormir. Tem um sono reparador. A nossa professora de ITQ, ela sempre dizia, dona Aide Guimarães, ela falava que todos essa noite possam ter um sono reparador. Sabe o que é isso, gente? É poder deitar, dormir e acordar, porque o Senhor nos sustenta. É Ele quem toma conta do nosso dia a dia. Você e eu não merecemos passar momentos de sonambulismo, de tristeza, de irritação. Ele está no controle de tudo. Ele está pensando em mim, em você. Ele sabe que tudo vai dar certo. Pode falar isso para o teu irmão, tudo vai dar certo na tua vida, meu irmão. Não ceda à raiva. Dá uma olhada para o teu irmão e vê se ele tem cara de quem está com raiva. Está em paz? Tá? Não deixa a raiva tomar conta do teu coração. Aí você fala, pastor, impossível. O senhor não sabe o que eu estou passando na minha casa, com uma pessoa da minha família. Você não sabe o que eu estou passando em dificuldades. Psh, a Bíblia fala diferente. Não ceda à raiva. Deixa a paz encher o teu coração. Deixa a paz tomar conta da sua vida, porque a gente sabe que maior é Deus. A fim de qualquer coisa, Ele é Deus. Ele é Pai, bondoso. Ah, como é bom a gente poder dizer, Pai, me ajuda. Sabe, quando a gente ouve o próprio Jesus Cristo chamando Deus, não de Deus, mas chamando o Pai de Pai. Oh, Jesus, isso me deixa tão animado, porque o próprio Jesus vira e fala, Pai, momentos difíceis da sua vida, nas suas mãos entrego meu espírito. E outros trechos da Bíblia, Jesus dizendo assim, Pai, me ajuda, estou precisando. Por que eu estou passando por isso? Muitas vezes a gente pergunta. Mas não devemos fazer isso. Pai, cuida da gente. Cuida da minha família, cuida do meu altar, cuida da nossa campanha. Cuida de tudo que a gente for fazer. Porque Deus vai tomar conta da gente no nome de Jesus. A palavra de Deus continua nesse trecho. Capítulo 37, olha só, os maus, presta atenção, os maus, está lá em 37:9, os maus serão eliminados. Você não precisa mover
um dedinho para arrebentar com os inimigos. Você não precisa assoprar. Deus toma conta. O próprio Deus vai fazer com que os teus inimigos sejam eliminados. Se você acredita nisso, bata palmas, toma posse desse milagre. Agora precisamos saber o seguinte: muitas vezes eu e você vamos falhar. Muitas vezes eu e você vamos passar por momentos complicados. Aí não é culpa de Deus. Aí são dificuldades que a gente passa porque nós criamos essas dificuldades. Mas vamos então a 4 pontos que eu queria terminar aqui lendo. Deus não desamparará o justo. Se você é justo, se você trabalha direitinho, se você faz as coisas certas, diz a Bíblia, ao longo dos anos Davi testemunhou o cuidado do Senhor. Deus não desampara o justo. Eu posso até então mudar um pouco essa frase e dizer: Deus não desampara você. Deus não me desampara. E olha, a pessoa que tentar vir contra nós, eles vão ser eliminados. Fica tranquilo. Isso não é vingança, isso não é traição, isso é a certeza que Deus, no seu grande poder, Ele vai tomar conta da gente, vai nos deixar em paz, vai nos deixar felizes. Eu falei 4 pontos, então vamos lá. A provisão alcança a nossa família. Pode repetir isso aí, tomando posse? A provisão alcança a nossa família. Há cerca de alguns cultos atrás, nós começamos a campanha da bênção da multiplicação, né? Hoje nós vamos poder devolver aquilo que a gente recebeu aqui do altar, não é? Vamos poder colocar aqui no altar também. Mas eu achei interessante que hoje, uma irmã que frequentava a igreja aqui, hoje mora em Ourinhos, no interior de São Paulo, essa irmã ficou sabendo da nossa campanha. E ela ligou para uma outra irmã também da nossa igreja, e ela falou: eu quero participar, essa campanha vai ser bênção, eu estou precisando de algumas bênçãos financeiras e eu quero fazer essa campanha. Quando eu posso fazer, como eu posso fazer? E a irmã teve um surto de pensamento bom e falou assim: pega um envelope na tua igreja, não tem problema, coloca essa oferta que o pastor Davi está orientando, não coloca a mão vazia, não coloca envelope vazio, e coloca no último domingo em oração que Deus vai abençoar você. Quando eu cheguei hoje no escritório, essa irmã, que não é a de Ourinhos, é uma outra irmã, ela disse: avisa o pastor Davi que eu já recebi a bênção e eu estou mandando o valor para ser abençoado. Pode aplaudir Jesus por isso? Nem bem a nossa campanha terminou, a dela já começou e já está ganhando as bênçãos. Provisão alcança a nossa família. E diz mais esse trecho: a minha e a sua descendência será abençoado. Meus filhos são abençoados. Meus netos são abençoados. Minha família é abençoada. E a de vocês? Só que eu não escutei com muita firmeza. Também mesmo? Tem certeza? Então vamos lá. Minha descendência é abençoada. Pode aplaudir o Senhor. Terceiro ponto: a confiança vence o medo. Você tem medo de alguma coisa? Você tem preocupação de alguma coisa?
Se você confiar em Deus, vai dar tudo certo. Irmãos, na semana que passou, eu tive medo de uma circunstância. Eu tive medo. Eu sou homem, eu sou pastor, eu tive medo. E na segunda, quando eu cheguei de volta do hospital, eu pude ouvir a minha médica dizer assim: você não tem nada. Mas nenhuma palminha. Então, quando a gente confia, a gente recebe o melhor de Deus na nossa casa, na nossa vida e na nossa igreja. Amém?